Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30 horário de Portugal. Nós estaremos aqui com o nosso devocional diário Mentes com Bíblia. Hoje é um domingo, hoje é o dia que nós nos reunimos como família, né, como igreja, como noiva de Cristo. E é um dia onde nós podemos estar juntos, podemos compartilhar da mesma fé, podemos crescer em nosso caráter, crescer em quem nós somos. E ontem nós estávamos num grupo pequeno, que é uma reunião que nós temos de 15 em 15 dias em casas, né? E aí, ali dentro daquele grupo, a intenção é nós termos cada vez mais intimidade para que nós possamos, então, tirar, né, a caixa preta que está aqui no nosso interior, né? Possamos abrir aquela maleta de, de situações, de pensamentos, de pecados, né? de dúvidas que nós temos no nosso interior e que nós não conseguimos falar para ninguém, que nós não conseguimos nos abrir. Então, a intenção desses grupos pequenos, e na minha igreja, somente as pessoas que são membros podem participar desses grupos pequenos, para que, então, as pessoas possam estar num momento de intimidade e segurança para falarem das suas mazelas, para falarem das suas aflições. E ontem foi o encerramento de mais uma temporada, nós fazemos de 3 em 3 meses, e foi muito, muito bom. E o questionamento ontem, o que chamou a atenção nessa temporada de vocês? Então, cada um falou um pouquinho, e para mim, o que ficou evidente foi aquela palavra que tem lá em Salmos, que as bênçãos do Senhor, elas são dispensadas quando nós estamos todos juntos. Quando nós estamos todos juntos, reunidos na mesma fé, nós recebemos do Senhor a nossa porção em comunidade, né, como adoradores, como aqueles que amam a este Deus e estão na presença dele, mas a nossa porção individual também. Nós recebemos mais da presença deste Deus em nossas vidas. Então, busquem ao Senhor, é só isso que eu posso falar. E Ele vem e nos traz a nossa porção para este dia. E hoje eu vou falar sobre os Salmos 25. E esse Salmos 25, enquanto eu estava ali naquele período de 7 anos de depressão, e eu não tinha Cristo, eu não conhecia a Bíblia, eu li apenas palavras, eu nunca busquei um estudo bíblico, até porque não tinha a comunicação que nós temos hoje. Então, eu nunca busquei um estudo bíblico, nunca fui me aprofundar, eu nunca fui ouvir verdadeiramente a palavra. Eu tinha ouvido a palavra lá quando eu era criança, lá na igreja da minha avó, mas após isso, nunca isso tinha acontecido. Eu nunca havia entrado novamente numa igreja cristã, numa igreja evangélica, e eu não tinha o acesso à palavra de Deus. E o Senhor me direcionou naquele momento para ler todas as noites, eu lia todas as noites, em todo o tempo, os Salmos 23, os Salmos 25 e o Salmo 143. E lembrando que eu tinha somente antes disso uma bíbliazinha pequenininha, sabe aquelas bíblias que a gente recebe de graça? Que o meu ex-marido, ele tinha lá uma bíbliazinha com a letra pequenininha, e que ela só tinha o Novo Testamento. Então eu ganhei de uma amiga uma Bíblia, porque eu estava tão afastada de Cristo que nenhuma Bíblia eu tinha na minha casa. Nenhuma Bíblia decente eu tinha na minha casa. Nem no Salmos 91 eu tinha aberto ali na porta de casa, mesmo que ele estivesse empoeirado, mas ele estava ali. Eu não tinha. E quando eu recebo essa Bíblia, então eu começo a ler, e esses salmos, o 23, o 25 e o 143 foram salmos que me chamaram a atenção. Se vocês forem ler o Salmo 143, o Salmo 143, ele descreve a depressão. E eu quero ler hoje os Salmos 25 para nós.
que é um salmo de reflexão, é um salmos onde o salmista aqui, que é Davi, ele identifica o Senhor como soberano, né? Ele identifica o Senhor como o superior, aquele que é dono da sua vida, e ele começa já entregando aqui a vida dele a Deus verdadeiramente. Então, dentro desse processo, ele vai pedindo para o Senhor a proteção, ele vai se arrependendo dos seus pecados, e ele vai ali conduzindo uma oração, pedindo para o Senhor direcionar os caminhos, direcionar, dar um entendimento de quais são os próximos passos. Não há uma clareza sobre essa fase em específico de Davi. Davi passou tantas aflições, inúmeras aflições, mas há referências de que esse versículo 25 é o versículo onde ele teve uma luta ali contra o próprio filho, o Absalão, que veio e deu tipo um golpe de estado ali, e Davi precisou sair fugido de Israel, de Jerusalém, para que ele não houvesse o confronto direto com seu próprio filho. Então, tamanha era a aflição deste homem, tamanha era a aflição dele. E hoje, quantas aflições nós temos nos dias de hoje? Hoje, qual é a nossa aflição hoje? É o problema com o filho, é um marido alcoólatra, um marido viciado, é uma doença terminal, é um cancro, é uma doença, enfim, que está ali cortando, ceifando a sua vida ou a vida de um familiar. Qual é a grande aflição de hoje? É o financeiro. Não ter o recurso necessário para suprir as necessidades básicas, para viver com honra, para viver com dignidade. Qual é a sua aflição hoje? A palavra de Deus nos fala que quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos nas mãos do nosso Senhor as nossas vidas, assim como o salmista aqui vai fazer nesse Salmos 25 e fez em tantos outros salmos, então a soberania desse Deus, ele vem sobre as nossas vidas e ele vai conduzir todo o resto. Vamos orar então para nós começarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por este tempo. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui frente a frente com a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma, Senhor. A tua palavra que muda destinos, ó Deus. A tua palavra que muda o nosso dia de hoje e transforma o nosso amanhã. Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade de podermos ser chamados filhos e filhas teus, de podermos estar sob a tua proteção, embaixo das tuas asas, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Vem, Espírito de Deus, e nos traz a clareza nesse dia sobre aquilo que nós precisamos transformar em nós. Nos mostra através dessa palavra, Senhor, qual deve ser a nossa oração, qual deve ser a nossa conversa contigo, que conforme o salmista aqui nos fala, Senhor, tu és o nosso amigo, o nosso Deus, tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és o nosso alimento, tu és o nosso provedor, tu és o nosso tudo, Senhor. E nós iniciamos então a leitura dessa palavra te pedindo, abra os nossos corações e abra as nossas mentes para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos lá então. Davi começa falando o seguinte: ó Senhor, a ti entrego minha vida, confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Então aqui ele já começa entregando a vida dele ao Senhor, e ele já começa declarando uma palavra, né? Não permitas que eu seja envergonhado, nem que clamando, né, por ajuda, e logo depois ele já declara a palavra. Quem confia em ti jamais será envergonhado. Quem confia neste Deus jamais será envergonhado. Então, bom dia, Línia, bem-vinda. Salmos 25, se você está com a sua Bíblia, já abra a sua Bíblia.
Então, quem confia em Ti, Senhor, jamais será envergonhado. É uma declaração, é uma verdade que está sendo aqui falada por Davi. E aí ele continua: mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Versículo 4: mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. As nossas vidas, tantas vezes, nós estamos ali numa encruzilhada, né? Nós não sabemos. Linda! Depois me fala alguma coisa sobre o meu livro, Línia. Um domingo. Nós não sabemos muitas vezes qual a direção tomarmos. Nós estamos ali numa encruzilhada. E aqui a palavra de Deus nos fala que o nosso Deus, quando nós clamamos a Ele, Ele nos mostra o caminho. Ele nos pega pelas mãos e Ele mesmo vai nos conduzindo. Mas nós precisamos permitir que Ele venha e tome conta das nossas vidas. Nós precisamos deixar aqui a força do nosso braço de lado e deixar que o Espírito de Deus se mova em nós e através de nós. Então, a grande obra dele em nós e naqueles que estão à nossa volta será cumprida. E o mais importante de tudo isso, a aliança que foi recebida por nós através do sangue precioso de Jesus lá naquela cruz. Agora essa aliança então faz parte das nossas vidas. Nós temos uma promessa, uma eternidade com este Deus. Então, versículo 4, 5. Guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Deus. Aqui ele então já vem pedindo, né, se arrependendo de todos os seus pecados e clamando a Deus: Senhor, esquece os meus pecados da minha juventude, esquece os meus pecados, né? E ele já declara que tu és um Deus misericordioso. Então, quando nós vamos a Jesus, a primeira coisa que nós podemos entender como verdade é que todos os nossos pecados agora estão no mar do esquecimento. E todos os dias este Deus, ele vem e renova as nossas forças através das misericórdias dele. Então hoje é um novo dia e hoje é o dia mais importante, porque é como se fosse assim, todos os dias nós estivéssemos num dia novo. E é realmente um dia novo na presença do Senhor. Porque o nosso passado não pode mais nos atacar, né? As acusações que nós temos aqui na nossa mente, elas não podem mais nos atacar, porque as misericórdias do Senhor foram verdadeiramente renovadas sobre nós, quando nós nos arrependemos verdadeiramente e queremos e ansiamos pela presença deste Deus. Então é Ele que vai conduzindo as nossas vidas. Versículo 8. E aí Davi continua declarando sobre o caráter de Deus. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Mesmo quando nós vamos lá e pegamos um caminho inverso do que é o caminho que esse Deus tem preparado para nós, este Deus, ele vem e volta, nos ajuda a voltarmos para o caminho. Márcia, bom dia, nos ajuda a voltarmos para o caminho. Salmos 25. Então, este Deus, ele vem com a sua misericórdia e nos renova mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até que nós estejamos num crescimento e o nosso caráter esteja sendo transformado em todo o tempo. Então, cada dia nós vamos ter uma porção maior e melhor de quem Ele é em nós, e o nosso caráter avivado, e o nosso caráter transformado. E então nós vamos viver a plenitude que essa palavra aqui, essa verdade aqui nos fala. Versículo 9. Guia os humildes na justiça. Aqui ele dá um ensinamento também. Olha quem que ele guia. Aqueles que são humildes, aqueles que têm o seu coração quebrantado, aqueles que se arrependem, aqueles que erram, tropeçam, mas vão lá, clamam: Senhor, de novo. Tantas vezes na minha caminhada com Cristo, antes da minha caminhada com Cristo, eu sempre estava pedindo perdão, tá? Mas eu estava pedindo perdão e continuava ali numa descida, num declínio. Continuava num declínio.
Mas quando nós vamos a Cristo, nós começamos a entender que não. Nós nos arrependemos, mas nós estamos... é como se nós estivéssemos subindo lances de escadas cada vez mais na presença do Senhor, cada vez mais próximos de quem Ele é. Porque a nossa consciência já não nos deixa mais fazermos as mesmas coisas que nós fazíamos. Então, guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. Versículo 10. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. 11. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. De novo, reconhecimento das nossas falhas. Márcia querida, bom dia. O reconhecimento das nossas falhas, né? O reconhecimento das nossas transgressões e o deixar totalmente ali no altar do Senhor toda a nossa vida. Então Ele fará todo o resto, conforme o querer dEle, conforme a boa, agradável e perfeita vontade dEle. 13. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem, Ele lhes ensina a sua aliança. Eu, quando li lá essa palavra que o Senhor era meu amigo, lá no Novo Testamento, eu comecei a falar de forma diferente com o Senhor. Antes parecia assim que havia uma distância enorme de quem eu era para Ele. Realmente o pecado ele faz com que haja essa distância. Mas quando nós entendemos, quando estamos ali alinhados dentro do caminho dele, quando nós entendemos que Ele não é somente o nosso Deus, mas Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que está ali, é nosso íntimo. Eu posso chegar, posso dizer, eu posso estar lá na casa de banho, posso estar lá no banheiro e estar lá em oração. Eu, Senhor, olha o que eu fiz, olha meu amigo, olha o que eu fiz. Ô amigo, olha o que está acontecendo com a minha vida, por favor, me ajuda. Né? O amigo é aquele íntimo, aquele que está ali junto. E além disso, além de nós termos a amizade de Jesus, além de nós termos Ele como nosso único e suficiente advogado, nós podemos chamar o nosso Pai eterno de Pai verdadeiramente. Nós temos uma paternidade acima de tudo. Nós temos um Pai amado. Se o nosso pai aqui na terra, né, meu pai, né, eu não posso falar nada do meu pai, eu amo meu pai é um pai maravilhoso, mas tantas pessoas não tiveram uma paternidade verdadeira aqui nessa terra. Mas nós temos um pai que não erra, nós temos um pai que cuida de nós temos uma paternidade divina e soberana sobre as nossas vidas. Então, nós podemos descansar em todo o tempo no amigo que nós temos, que é Jesus Cristo, no advogado, que Ele é também, no nosso libertador, que Ele é também, e no nosso Pai eterno, Pai superior, o Pai que olha e nos chama de filho, chama de filhas. E qual é o Pai? Que, conforme a palavra fala, né? Se vocês que são pais dão o melhor para os seus filhos, né? Por que eu daria algo diferente? Né? Vocês não vão dar pedras para os seus filhos comerem, é o que diz a palavra, né? Mas o nosso Senhor, Ele nos serve um banquete. Essa paternidade é uma paternidade amorosa, é uma paternidade justa, é uma paternidade que nos acolhe. Então, dentro dessa paternidade, dentro dessa amizade que nós seguimos, a nossa caminhada com Jesus. 15. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Outra dica, Davi está falando aqui que os olhos dele estão sempre voltados para o Senhor. Então, os nossos olhos, eles não podem estar voltados para homens, para pessoas. E ontem nós falávamos no nosso grupo pequeno sobre tudo que, aquela palavra que fala que tudo que nós vamos fazer, que nós possamos fazer em excelência, porque nós estamos fazendo para o nosso Deus. Então, que os nossos passos sejam passos para agradar a este Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos fazendo, o nosso questionamento tem que ser: isso agrada ao Senhor? Ou agrada a minha carnalidade? Então, assim nós vamos sendo orientados
diante disso, diante dessa verdade, agrada ao Senhor, então eu sigo em frente. E muitas vezes eu tenho que confrontar a minha carne para fazer a vontade do Senhor. 15. 16. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Aqui ele estava se sentindo solitário e aflito. Quantas vezes nós estamos no meio de multidões e estamos solitários e estamos aflitos? Mas este Deus é aquele que nos socorre, este Deus é aquele que estende as mãos e nos tira da nossa solidão, nos tira da nossa aflição, nos tira da nossa angústia. E aí ele continua no 17, meus problemas só aumentam, livra-me de toda a minha angústia, atenta para a minha dor e para o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Aqui, se verdadeiramente esse contexto do Salmos 25 estava dentro do contexto ali de Absalão, o fato de Absalão ter se levantado ali contra o próprio pai era um reflexo do pecado de Davi lá com Batseba, que foi quando o profeta Natã falou que a espada não se afastaria da casa de Davi. O Senhor perdoou Davi ali dentro daquele contexto, né? Não tirou a vida de Davi, porém tirou a vida do filho de Batseba, o primeiro filho deles, que foi fruto de um adultério, e tantas outras coisas aconteceram ali no meio da filha de Davi foi abusada pelo próprio irmão, depois um irmão Absalão matou o seu outro irmão, e depois agora Absalão vem e quer tomar o trono do próprio pai. Então Davi reconhece ali os seus pecados e mais uma vez pede perdão a Deus sobre os seus pecados. Perdoa todos os meus pecados. Daí o 19 ele fala, vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Hoje nós sabemos que os nossos inimigos não são contra, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso amigo, não é contra o nosso filho, mas é sobre as hostes celestiais, os espíritos malignos que ali utilizam pessoas para nos atacarem, para nos confrontarem, para nos trazerem questões, né, confronto, que muitas vezes nós não queremos viver. E aí ele continua aqui no 20. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado. Mais uma vez ele está falando aqui. Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. E tantas situações em nossas vidas, principalmente na situação quando é uma situação financeira, quando o homem ou a esposa adultera, né? E aí tem aquele confronto, aquela vergonha. Há uma vergonha até do casamento ser restaurado, porque há uma vergonha. Mas o Senhor, Ele ama a família. E eu já vi muitos casamentos sendo restaurados e toda a vergonha, ela foi eliminada e o Senhor trouxe honra para aquela mulher ou para aquele esposo que aceitou perdoar. O perdão, ele tem que vir em primeiro lugar em nossas vidas. Nós devemos nos esforçar em todo o tempo para que haja o perdão. Então, o nosso Deus transforma toda vergonha em honra, pois em ti me refugio. 21. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Ó Deus, resgata-nos de todas as nossas angústias. Resgata-nos, Senhor, de todas as nossas dores, de todas as nossas aflições. E eu finalizo hoje com essa palavra, eu vou fazer uma oração então para nós finalizarmos, entregando esse dia nas mãos do Senhor, entregando as nossas aflições aqui no altar dele e buscando nele a cura, buscando nele a libertação, buscando nele o provimento para hoje, buscando nele a libertação em todos os sentidos, né? A libertação mental, a libertação em todos os sentidos. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, que este homem, Senhor, movido pelo teu Santo Espírito,
e chamado por Ti como um homem segundo o Teu coração, Senhor. Nos deixou aqui como ensinamentos a busca, Senhor, por quem Tu és, declarando o Teu caráter, a busca, Senhor, pelo arrependimento dos pecados, ó Deus, declarando que as tuas misericórdias, elas vêm e podem nos renovar nesse dia e podem nos trazer de novo para a tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro aqui, Senhor, por toda e qualquer doença, Senhor, que o Senhor venha com a tua santa mão, Senhor, do alto da cabeça à sola dos pés, transformando o interior, Senhor, curando células, ó meu Deus, fazendo com que células saudáveis possam ser transformadas, possam ser frutificadas no interior, Senhor, daquele que está doente, Senhor. Vem e toca, Senhor, vem e transforma, Senhor, vem e restaura, Senhor. Vem, Senhor, e traz um sorriso novo nos lábios, Senhor, daquele que hoje se encontra em aflição, meu Deus. Vem, Senhor, em nome de Jesus e nos traz a libertação, nos traz a restauração que só Tu podes nos trazer, Senhor. Nos ajuda em tudo, meu Deus, e que toda angústia, toda incapacidade que fez com que nós levantássemos hoje com um peso, Senhor, que não é nosso, Senhor. Que o Senhor possa tirar, Senhor, a nossa bagagem que não nos pertence, porque nós estamos contigo, e que nós possamos, então, assumir a tua bagagem, Cristo, que é leve. Então, a tua boa, agradável e perfeita vontade estará se cumprindo em nossas vidas. E nós entregamos nas tuas mãos, meu Senhor, tudo aquilo que está nos consumindo nesse dia. Então, em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda, nosso amigo, nos ajuda a estarmos mais próximos de Ti, nos ajuda a termos mais clareza do nosso caminho, da direção para este dia. E, acima de tudo, nós sabemos que nós devemos Te adorar em todo o tempo. Então, nós já Te damos graças por aquilo que Tu ainda vais fazer, Senhor, e por aquilo que Tu já fizeste em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.